Da prática da justiça está relacionado como se deve dar esmolas, como se deve orar e como se deve jejuar. Então, dentro da prática da justiça estão esses três temas que o Senhor Jesus vai tratar minuciosamente. Eu quero tratar com vocês aqui, trabalhar com vocês sobre isso, sobre esse que vai se encerrar no versículo 18, acerca dessa prática da justiça. Os irmãos devem lembrar, aqueles que participaram comigo, nós tivemos aqui na verdade, ao mesmo tempo aprendemos acerca de como se deve orar e também a oração dominical. Nos dias de terça-feira nós expomos a oração dominical de Jesus, versículo por versículo, pedido a pedido, nas terça-feiras, mas nós vamos passar aqui novamente. Você que não teve a oportunidade de participar, nós passaremos novamente aqui de como se deve orar, é a oração dominical. Meus amados irmãos, eu vou pedir para o irmão ler, por gentileza, o capítulo 6 de Mateus, o versículo 1 ao 18, repetindo, nós estamos nessa série do Sermão da Montanha. Encerramos a semana passada falando do amor ao próximo e hoje nós iniciamos a prática da justiça, que vai abordar como se deve dar esmolas, como se deve orar e como se deve jejuar. Amém? Então peço ao irmão que, por gentileza, se coloque de pé, abaixe a máscara e leia em alto e bom som do versículo 1 ao 18, por gentileza. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de seres vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto ao vosso Pai Celeste. Quando, pois, deves jejuar, não toques com o dedo diante de ti, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade, vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dar esmola, ignora a tua mão esquerda e faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. E quando orares, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade, vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que, pelo seu muito falar, serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tens necessidade, de seus pesares. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuardes, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuais, e sim a teu Pai em secreto. E teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Até o 18. Amém. Obrigado, irmã Cícera. Eu quero que você tenha percebido nessa leitura
que Jesus ele está mostrando aqui, ele está falando, ele falou não uma vez, nem duas, nem três, a questão da recompensa. O que está inserido aqui no texto é a questão da recompensa. Guarde bem isso. Ele vai falar, ele vai falar de recompensa uma, duas, três, 4, por 5 vezes Jesus ele fala de recompensa. Ele termina a frase falando de recompensa, e o Pai vos recompensará, será recompensado. Quando estudamos os versículos introdutórios de Mateus, no capítulo 6, imediatamente nós nos deparamos com uma pergunta de suprema importância que nós devemos fazer: qual é o lugar da recompensa como motivação na vida cristã? Vou repetir: qual é o lugar da recompensa como motivação na vida cristã? Essa é a pergunta que eu faço a vocês, porque nesta sessão Jesus ele fala em 3 oportunidades de recompensa que Deus entrega a quem tem servido de maneira em que Ele queira. Há 3 recompensas que tal pessoa receberá por fazer exatamente da forma, da maneira como Ele quer, do jeito que Ele quer. A primeira coisa é que nós não seremos recompensados se fizermos do nosso jeito. Não haverá recompensa a nós. Só haverá recompensa se fizermos da maneira que Ele queira. Ou seja, nós vemos aí em Mateus capítulo 6, versículo 4, diz assim: para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Então ele está falando de algo secreto, ele está dizendo: faça dessa forma, porque o Pai que está te mandando e ordenando você fazer desta forma, o Pai vai te recompensar. Mas se você fizer de outra maneira, você não será recompensado. É isso que ele está dizendo. Então essa questão ela é tão importante que será bom nós nos determos para examiná-la antes de continuar o estudo detalhado desse capítulo 6. Então, tendo-se dito com muita frequência que a recompensa não tem lugar entre as motivações da vida cristã, por exemplo, afirmou-se que devemos fazer o bem por amor do bem em si mesmo, ou seja, que a virtude ela inclui a sua própria recompensa e que até deve eliminar-se da vida cristã. A mera ideia de uma recompensa, qualquer que ela seja. Ou seja, a gente precisa ter na mente nossa que a gente precisa fazer tudo que nós formos fazer, nós temos que fazer com o pensamento para a glória de Deus. O pensamento nosso deve ser: eu vou fazer para a glória de Deus. Eu estou fazendo e não estou fazendo esperando nada em troca. O nosso pensamento deve ser realizar coisas a Deus ou a outrem com a única motivação que seja para a glória de Deus, porque se não for assim, as nossas motivações serão sido colocadas em lugares errados. Esse é o grande problema que vai ocorrer aqui. Então, havia um santo na antiguidade que, segundo se dizia, que ele queria poder, ele dizia que ele queria poder apagar todos os fogos do inferno e queimar todas as alegrias do céu. Mas por que ele desejava isso? Para que os homens procurassem, ele desejava isso para que os homens procurassem o bem pelo bem em si mesmo, que os homens não procurassem fazer o bem esperando alguma coisa em troca. Então o desejo dele era pegar todo o fogo do inferno e queimar todas as alegrias do céu, para que não haja nada com que ele faça esperando alguma coisa do céu. Um santo aí da antiguidade pensava assim. Para quê? Para que eles procurassem fazer o bem por si mesmo, e não como meio de obter o céu ou evitar o inferno. E para que
a ideia de uma recompensa ou a ideia de um castigo desaparecesse da vida por completo. Ou seja, o pensamento desse santo é que as pessoas fizessem pelo bem que há nelas, e esse bem através de Cristo Jesus, é as pessoas fazerem as coisas ao próximo, fazerem a Deus, sem esperar nada em troca, mas fazer para a glória de Deus. Então, aparentemente, essa atitude, ela, por mais elevada e nobre que ela pareça ser, de queimar, pegar o fogo e queimar tudo aquilo para tirar o foco do homem, para que o homem faça as coisas pelo bem mesmo e não com interesse no céu ou interesse da salvação, mas por ele fazer aquilo, por ter prazer de fazer isso, sem esperar nada em troca. Esse pensamento desse santo da antiguidade, ela pode ser um pensamento muito nobre, uma atitude muito elevada, mas não pensava do mesmo modo o nosso Senhor Jesus. Não é dessa forma que o nosso Senhor Jesus pensa a respeito da prática da justiça, né? Então nós notamos que nesta passagem Jesus, ele fala 3 vezes da recompensa. Ele vai falar com muita ênfase por 3 vezes dessa recompensa, e a forma correta que ele vai nos mostrar de dar esmolas, a forma correta de orar e a forma correta de jejuar, então elas incluem nas suas próprias formas de recompensa. Então aqui, dar esmola e justiça é a mesma coisa. Eu dar esmola a alguém e fazer justiça e ser justo é a mesma coisa. Então todas essas formas corretas de esmola, de jejuar, de orar, elas estão incluídas aqui. Então são formas de recompensas que Jesus vai nos ensinar. Então, e se trata de uma menção isolada do tema da recompensa, ou seja, no conjunto dos ensinos de Jesus. Diz também que quem, por exemplo, suporte fielmente a perseguição quem recebe insultos sem responder com um rancor, serão grandes no céu. Então aquele que recebe fielmente essa perseguição, que recebe insultos sem responder com rancor, eles também serão grandes no céu. Abra a Bíblia comigo em Mateus capítulo 5, o versículo 12. Haverá também uma recompensa no céu para esses que sem rancor sofrem a perseguição, que sem rancor sofrem o insulto, sem responder, sem revidar, eles também serão grandes no céu. Mateus 5,12. Quem achou pode ler, por gentileza. Então regozijai-vos e exaltai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Por que é grande o galardão nos céus? E de quem é esse grande galardão nos céus? E por quê? Porque ele está aqui: pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Então regozijai-vos, esse galardão é para você, é para mim, é para os perseguidos que sofrem perseguições, que são perseguidos, que sofrem perseguições. E diz que qualquer que dê a um dos seus pequeninos irmãos, por exemplo, um copo d'água, esse é um exemplo de receber um galardão, recebe o galardão por causa da perseguição. Isso é uma recompensa que Jesus está falando, tá? Esse galardão é uma recompensa para os perseguidos, para aqueles que não respondem com rancor, para aqueles que não agem com vingança, então receberão recompensa. Mas também lá em Mateus capítulo 10, versículo 41, olha o que está escrito lá, vai nos dizer também que qualquer que dê a um de seus pequeninos irmãos um copo de água, não ficará sem recompensa.
Lê para mim, Mateus 10, 41. Quem achou pode ler, por gentileza, para a gente. Versículo 2. 10:42. Pode continuar a leitura. Então Jesus, ele promete recompensar todo e qualquer esforço em prol do reino de Deus, ou em favor do reino de Deus. Jesus é um Deus de promessas, ele promete recompensa, e aqui ele está prometendo uma recompensa. Então, pelo menos parte do ensino também da parábola dos talentos é que o serviço fiel receberá também uma recompensa. E aí nós vamos ver lá em Mateus capítulo 25, o versículo 14 e 30, vai mostrar a recompensa dos talentos, a parábola dos talentos, que começa ali no versículo 14 e vai se estender até o versículo 30. Então haverá recompensa também para aqueles que guardarem. Então nós percebemos que Jesus, ele nos promete tais recompensas. Por exemplo, também na parábola do juízo final, o ensino mais direto é que há uma recompensa ou um castigo, conforme tenha sido a nossa reação frente às necessidades do nosso próximo. Então você abra comigo ali em Mateus capítulo 25, versículo 31 ao versículo 46, que diz assim: quando vier o Filho do Homem na sua majestade, todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fosse-me ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede te demos de beber? E quando te vimos forasteiros, te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso, te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim fizestes. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo forasteiro não me hospedastes, estando nu não me vestistes, achando-me enfermo e preso não fosse ver-me. E eles lhes perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso e não te assistimos? Então lhe responderá: em verdade vos digo que sempre que o deixastes de fazer a um desses mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. E irão esses para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Então a questão aqui de fazer, de realizar esse ato, e como eu disse, a esmola e a justiça andam juntas. Deixar de fazer isso, há
nessa parábola um juízo, há nessa parábola uma promessa para aqueles que não praticam a justiça e para aqueles que praticam a justiça. Então há duas promessas. Ele promete que vai trazer os seus filhos para a vida eterna, porém o ímpio, aquele que não faz, aquele que não veste, aquele que não dá de beber, aquele que não cuida dos seus pequeninos, ele dará o castigo eterno. Esse texto está se relacionado aqui em Mateus capítulo 6, tem a ver com a prática da justiça. Então é muito evidente que Jesus, ele não vacilou em referir-se à recompensa ou o castigo que pode merecer nossa forma de vida. Então é a nossa forma de vida. A gente tem que tomar cuidado. A gente tem que tomar cuidado e a gente temos que orar e pedir a Deus que nos dê um coração caridoso. A gente tem que orar a Deus e pedir a Deus: Senhor, me dê uma visão, me dê discernimento espiritual, Senhor. Mas o desejo de querer fazer e de ser justo, de praticar a justiça, de querer ser caridoso, você precisa buscar isso no Senhor, de querer ser assim, porque assim você estará praticando a justiça. Agora, quem você vai socorrer, atender, peça a direção, discernimento do Espírito Santo que Ele te dará. Ele encaminhará o teu coração, o teu pensamento a atender e a ajudar a pessoa correta. Mas a grande verdade é que nós não podemos deixar de agir com justiça, a praticar, irmão. É obviamente que nós temos que ser prudentes, sim, temos que tomar cuidado, o contexto que nós vivemos, sim, mas diante de todo esse contexto, nós não podemos deixar de atender os pequeninos. E primeiro Jesus fala dos filhos na fé, dos servos de Deus. Eu tenho um lema comigo, que eu sempre digo essa frase, é uma frase minha, que nós não podemos viver um evangelho irresponsável, pensando somente no meu umbigo. Eu preciso viver um evangelho que eu externe o evangelho, e que as pessoas olhem para mim e vejam que de fato, verdadeiramente eu sou um discípulo de Jesus, mas não só na palavra, mas nas minhas ações. Nas minhas ações eu preciso mostrar e provar que eu sou de fato um filho de Deus, um discípulo de Jesus, e que eu estou procurando viver e andar nos caminhos que Jesus andou e praticar o que Jesus praticou. Então eu preciso praticar a justiça. Então nós precisamos ver a nossa forma de vida, como que nós vivemos, e bem poderia nos convir, por exemplo, não tratar de ser mais espirituais que Jesus. Quando nós pensamos a respeito desse tema da recompensa, obviamente nós não queremos ser mais espiritual do que Jesus, não é isso, mas nós temos que pegar o exemplo de Jesus, as práticas de Jesus, as atitudes de Jesus, e buscar graça em Jesus para nós praticarmos também. Ser discípulo é isso, é imitar o seu mestre, é imitar o seu Senhor. Isso significa ser discípulo, olhar para o mestre, olhar para o modelo. Então é esse modelo que eu vou seguir, e eu preciso buscar graça em Jesus para fazer o que o meu mestre faz. Não que nós queremos ser mais santos que Jesus, não é isso. E há alguns fatos aqui muito óbvios que se devem, por exemplo, levar em conta. O primeiro fato que nós devemos levar em conta é que é uma regra óbvia da vida de qualquer ação que não obtém um resultado positivo, é totalmente inútil. É uma regra óbvia. Qualquer ação minha, qualquer ato meu, que se o resultado não for um resultado positivo, é totalmente inútil, ou seja, a minha motivação. Porque eu posso doar todos os meus bens. Lembra de 1 Coríntios capítulo 13, falando do amor? Eu posso doar todos os meus bens, eu posso entregar o meu corpo para ser queimado por amor, mas se não tiver amor, é inútil.
Eu posso vender toda a minha propriedade, mas se não for com uma motivação positiva, é inútil. Eu já recebi o galardão dos homens. É exatamente isso que Jesus vai tratar. Já recebeu. E eu estava procurando alguma foto, alguma figura para que eu pudesse colocar no tema e mandar para os irmãos. E aí me apareceu algumas figuras de pessoas ajudando a pessoa na rua, ajudando o pobre e tirando uma selfie, né? O que vocês acham disso? É certo ou errado? É errado. Por que é errado? Nós falamos isso aqui do amor ao próximo. Isso é humilhante, não é? Você gostaria de alguém estar te dando um pacote de arroz e tirando uma foto e lançá-la nas mídias sociais? Você gostaria? Não. Porque o Brasil, o mundo inteiro, né, vai ver isso. Isso é ético? Não. Isso é humilhação, constrangimento. Então, se nós fazemos algo, se nós agimos com uma motivação errada, então não há um resultado positivo. Então essa ação é totalmente inútil. Então a bondade que não alcança um certo fim é uma bondade inútil e carente de significado. Então quando você for ajudar alguém, quando você for fazer algo de caridade a alguém, você precisa ter um significado para isso. Você precisa ter um propósito, um objetivo. Qual é o teu objetivo? Qual é o teu propósito? E nós sabemos que quer comais, quer bebais, ou quer fazer qualquer outra coisa, para o cristão a frase é essa: fazei tudo para a glória de Deus. Então se você vai ajudar, se você vai atender, se você vai socorrer, se você vai dar um agrado, se você vai fazer uma caridade, se você vai abençoar, se você vai presentear, você precisa fazer isso com um fim, com um propósito, com um significado, algo que vai glorificar a Deus, algo que vai exaltar a Deus, com uma bondade útil. Então deve fazer isso de maneira muito acertada. Agora, a menos que algo sirva para alguma coisa, ou seja, não serve para nada, a menos que a vida cristã tenha um fim e uma meta a ser alcançada, e porque ela pode corresponder ao prazer que desejamos, e em grande medida será uma vida sem significado. Então a gente pode fazer muita coisa, assim como nós lemos no livro de Eclesiastes, Salomão falando: eu pude comprar tudo que o prazer pôde me oferecer, tudo aquilo que eu tinha prazer eu fiz, tudo que eu quis, tudo que os meus olhos desejou eu comprei. Mas o final disso tudo ele não teve satisfação, contentamento. Então, se nós não fizermos a coisa certa, com a motivação certa, de maneira acertada, eu posso fazer muitas obras, mas a minha vida será uma vida sem significado, sem propósitos. Quem acredita no caminho cristão e na promessa cristã, não pode acreditar que a bondade não tenha objetivo algum fora de si mesma. Não pode, porque a bondade ela tem um objetivo: a glória de Deus, porque Deus é bondoso na sua essência. Então há um objetivo, há um propósito, e os filhos de Deus que têm o Espírito Santo de Deus e que vivem uma vida cristã, qual é o resultado da vida desse irmão? É ser bondoso, é externar bondade, porque o Espírito Santo de Deus está sobre ele, a unção do Espírito Santo de Deus está sobre ele,
a nova vida, a regeneração, a transformação está na sua vida. Então deve ser natural a bondade fluir da vida de um crente. Então primeiro fato é uma regra óbvia na vida de qualquer ação. O segundo fato é eliminar toda a recompensa ou castigo de nossa forma de compreender a religião, que equivale com efeito a dizer que a injustiça sempre tem a última palavra. Ou seja, não pode sustentar-se de maneira razoável que o fim do homem bom seja exatamente o mesmo que o do homem mau. E nós lemos aqui falando do julgamento, do grande julgamento. Qual é o fim? O fim do homem mau será o castigo eterno. O fim do homem bom será a vida eterna. Então não se pode sustentar e achar isso. Então isso significaria que Deus não se importa que os homens bons, que os homens sejam bons ou maus. É dizer que Deus não se importa. Deus se importa e Deus dará a recompensa. Ele se importa com você. Deus se importa também com aqueles que não fazem. Ele dará a recompensa. E significaria dizê-lo, ou significaria para dizê-lo de maneira mais direta e ao mesmo tempo dura, que não tem objetivo ser bom, e que não há razão para viver de uma maneira e não de outra. Então eliminar toda a recompensa ou castigo é realmente afirmar que em Deus não há nem justiça e nem amor. Isso é uma ideia errônea, porque há justiça em Deus e há amor. Então há prêmios e castigos que são necessários se quer dar algum sentido à vida. Então o sentido da vida, as recompensas, as pessoas, não vou fazer isso. As pessoas deixam de fazer o bem. As pessoas têm prazer de não fazer o bem a outro. A Bíblia diz: se você pode fazer o bem e não faz, você peca. Deus é o bem na sua essência. Se eu posso praticar o bem e não faço, eu estou pecando. Mas vamos ver aí a recompensa, falando dessa justiça, da esmola. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de seres vistos por eles. De outra sorte não tereis galardão junto ao vosso Pai Celeste. Quando pois deres esmolas, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Mas vamos ver a recompensa do ponto de vista cristão. Então, tendo chegado até aqui com o conceito de recompensa na vida cristã, há certos elementos dela que devem ser esclarecidos entre nós. Por exemplo, quando Jesus falou de recompensa, Jesus não pensava exclusivamente em termos de um prêmio material. E aí você pega, eu tenho que falar mais uma vez, essas mensagens triunfalistas, que vai pegar esse texto aqui e leva para o contexto material. Mas o que Jesus tem aqui em mente não é a recompensa que Jesus está falando aqui, não é um prêmio material. E é evidente que no Antigo Testamento a bondade e a prosperidade, elas estão intimamente relacionadas. Por exemplo, se um homem prosperava, se os seus campos eram férteis e sua colheita abundante, e se ele tinha muitos filhos e se sua fartura aumentava, supunha-se que tudo isso demonstrava a bondade do seu caráter. E este é precisamente o problema na exposição do livro de Jó, por exemplo. Esse é o grande problema, porque Jó está atravessando
um momento de má sorte, e seus amigos vão dizer-lhe que sua má sorte deve ser o resultado de algum pecado que cometeu. Se recordem do ocorrido com Jó? Jó foi provado por Deus. A situação de Jó foi permitida por Deus, e Jó permanece fiel. A grande questão, o grande problema é essa questão da prosperidade, da bondade, que está intimamente relacionada no Antigo Testamento. É essa visão, que os homens, eles eram alcançados com essa prosperidade, com essa bondade, por causa do seu caráter. É essa visão no Antigo Testamento. Entenda isso aqui, preste atenção nisso aqui. E quando você vai ler o livro de Jó, você percebe que isso vai acontecer na íntegra agora. Por quê? Porque Jó, ele está, como eu disse, atravessando esse momento. Os seus amigos vão dizer que Jó está passando por uma má sorte, porque Jó deve ter pecado. Jó, você pecou, Jó, confessa o teu pecado. Lembra dessa passagem? Você pecou. E Jó rechaça veementemente tal posição. E aí, olha comigo lá no livro de Jó, o capítulo 4, o versículo 7. E é importante você pegar esse contexto, Jó 4, versículo 7. Lê para mim bem alto, isso é muito importante que nós estamos aprendendo aqui hoje. Essa visão de prosperidade e bondade de Deus, que o Antigo Testamento tinha em relação, eles tinham em relação por causa do seu caráter. Então, é como se dissesse, é por causa dos nossos méritos. Lê para mim Jó 4, versículo 7, por gentileza. Continua. E onde foram os retos? Então, Elifaz, amigo de Jó, repreendendo a Jó. Prestou atenção aqui na leitura? Lembra-te, acaso teus caminhos, lembra-te, acaso já pereceu algum inocente? O que Elifaz está dizendo aqui? Jó, você está errado. Ah, Jó, sabe por que você está perecendo? É isso que ele faz, está acusando Jó. Jó, você pecou. Por acaso você já viu algum inocente sofrer? Por acaso você já viu algum inocente padecer? Você pecou, Jó. É isso que ele faz, está dizendo. Um dos seus visitantes que foi visitar Jó, ele foi lá para dizer para Jó: Jó, nós ainda não vimos ninguém inocente padecer. Porque qual é a visão? A visão é, por causa do nosso caráter, então nós somos abençoados, nós recebemos a bondade de Deus, a prosperidade de Deus, por causa do nosso caráter, nossos méritos, porque nós obedecemos, porque nós seguimos os mandamentos. Preste, isso é muito importante você saber isso. E ele faz então, acusa Jó. E onde foram os retos? E onde foram os retos destruídos? Ele está dizendo: eu não vi nenhum reto sendo destruído, Jó. Então você está passando por isso, Jó, porque você errou. Você está passando isso, Jó, porque você está em pecado contra Deus. Ah, irmão, isso é sério. Talvez você não saiba, mas há alguns movimentos por aí, as pessoas são completamente oprimidas. Sabe por quê? Porque ficou doente. Sabe o que a pessoa fala? A pessoa desprovida do conhecimento bíblico, ela diz assim: ah, você está doente porque você está em pecado. E a pessoa não pecou. Eu estou falando pecado de conhecimento, pecado que você sabe, pecado voluntário, aquilo que eu faço, eu sei que eu faço. Eu não estou dizendo pecado que nós acordamos pecando, dormimos pecando, não é esse pecado, mas é o pecado voluntário que eu sei que eu pequei. As pessoas são acusadas porque ficam enfermas, porque ficam doentes. Eu me recordo uma vez que eu e minha esposa, quando eu auxiliava, era pastor auxiliar, eu e minha família, deu uma epidemia de virose, eu e minha família pegamos virose, todo mundo.
eu, minha esposa e meus 2 filhos. Teve uma irmã lá, desprovida do entendimento bíblico, infelizmente. Ela diz assim: vocês estão tudo em pecado. Olha aqui o que ele faz, está dizendo para ele: Jó, por acaso você viu algum reto sofrer? Você está em pecado, você está errado. Por acaso os retos foram destruídos, Jó? Por exemplo, nós vamos ver também outro personagem aqui, que é Bildade. E Bildade, olha comigo, capítulo 8 de Jó, versículo 6. Vamos lá, eu estou falando da recompensa, bondade, a prosperidade e a recompensa que Jesus está falando aqui. Vamos lá, ele diz assim, capítulo 8, o versículo 6. Olha o que diz: se fores puros e reto, aqui é um outro amigo já falando para ele: se fores puro e reto, ele sem demora despertará em teu favor e restaurará a justiça da tua morada. Olha aí o que ele está dizendo. Está percebendo que se você, aqui Bildade está dando uma condicional para Jó. Se você for, não é que você é agora, porque agora você não é nada. Mas se você se levantar e ser leal, aí Deus então decide restaurar a tua casa, restaurar você, porque você está deixando de ser abençoado por causa que você pecou. Então a ideia aqui é que se eu quero ser abençoado e próspero, isso depende da minha lealdade, depende de mim. E não é isso que Jesus está mostrando aqui. Essa recompensa não é isso. O cristão que age com a prática da justiça, preste bem atenção, o cristão que faz isso, que age dando a esmola com motivação correta, ele faz isso porque Cristo habita nele, e isso é algo que vem dele como um cristão transformado, regenerado. Ele não faz por causa de mérito próprio, ele faz por causa da ação de Cristo e do Espírito Santo na vida dele, não é mérito dele. Ele não age de bondade porque ele é bom em si próprio, ele age de bondade porque Cristo habita nele. E é isso que as pessoas precisam entender. Mas a ideia do Antigo Testamento é que eles recebiam isso por causa da conduta deles, por causa do mérito deles. Então nós vemos aqui Bildade que acrescenta: se fores puros e retos, Deus sem demora despertará ao teu favor e restaurará a justiça da tua morada. Zofar também vai falar lá em Jó capítulo 11, olha lá comigo, Jó 11, versículo 4 ao 6, que diz assim: pois dizes, a minha doutrina é pura e sou limpa aos teus olhos. Falasse Deus e abrisse os seus lábios contra ti, e te revelaste os segredos da sabedoria, da verdadeira sabedoria, que é multiforme. Sabe, portanto, que Deus permite seja esquecida a parte da tua iniquidade. Então, versículo 4 ao 6, e te revelasse os segredos da sabedoria, da verdadeira sabedoria, que é multiforme. Sabe, portanto, que Deus permite seja esquecida parte da tua iniquidade. Então nós vemos Zofar, o terceiro, que conclui: pois dizes, a minha doutrina é pura, eu sou limpo aos teus olhos. Falasse Deus. Então você perceba aqui que o livro de Jó foi escrito com uma tese oposta ao conceito de que o bem e a prosperidade sempre são paralelos. O Salmo 37, por exemplo, versículo 25, vai dizer assim: fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Em outro lugar diz o salmista, por exemplo, lá no Salmo 91, versículo 7 ao 10, que diz assim: caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido, somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios, pois disseste: o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda.
Qual é a ideia que você tem aqui desse salmo? Se você pegar esse salmo ao pé da letra e não respeitar o contexto histórico, você vai ter que dizer então que a tua casa não vai ser cometida de nada, não é? Mas se você não respeitar o contexto histórico, você vai dizer que isso aqui é para mim agora. Não, esse contexto é histórico, é contexto de guerra. Mas Jesus nunca, por exemplo, teria pronunciado, nunca prometeu prosperidade material a seus discípulos. Se você for ler toda a Bíblia, ele nunca promete coisas materiais aos seus discípulos, e de fato prometeu-lhes julgamento, tribulações, provas, angústia, sofrimento, perseguição e morte. Foi isso que Jesus prometeu. É isso que ele promete. No mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo. E é evidente que Jesus, ao falar de recompensa, falando da recompensa aqui em Mateus, ele não pensava em termos materiais, não era isso que ele estava pensando. A segunda coisa é que é preciso lembrar, é que a recompensa mais alta nunca é recebida por quem a procura, nunca. O cristão verdadeiro, ele nunca está à procura de recompensa naquilo que ele faz, nunca. Ele nunca está buscando nada em troca. Se alguém se esforçar, por exemplo, por obter o reconhecimento que crê merecer por suas ações, se ele está avaliando todo o tempo a magnitude dos seus trabalhos, por exemplo, se ele estiver contabilizando os méritos que está acumulando, jamais ele receberá a recompensa que considera a Deus e a vida de maneira incorreta. Ele jamais vai receber, se ele está lutando para isso, se ele está buscando a isso, ele jamais vai receber a recompensa que Jesus está nos mostrando aqui. Jamais ele vai receber. Ele diz aqui no versículo 4 do capítulo 6: para que a tua esmola fique em secreto, teu pai que vem em secreto te recompensará. Ele jamais, se ele estiver buscando as coisas, se ele estiver acumulando, se ele estiver contabilizando, se ele estiver atrás por merecer, através das suas ações, dos seus méritos, ele jamais receberá a recompensa. Irmão Cristian, as pessoas fazem tanta coisa, mas aí está a questão: qual é a motivação dele estar fazendo? Qual é o cerne aqui da prática da justiça, irmão? A recompensa. O que pesa aqui? A recompensa que Jesus está falando. É essa recompensa, que é essa segunda coisa que é preciso nós lembrarmos. Nós devemos lembrar disso. Agora, o homem que sempre está calculando o momento de sua recompensa, acredita que Deus é um juiz ou um contador e que concebe a vida em termos legalistas, também ele está errado. Não é assim que Jesus trabalha. Se ele pensa em fazer tanto e ganhar tanto, o ativista religioso que pensa fazer, não, eu vou fazer, porque Deus vai me dar, faz isso que Deus vai... Não, está errado, não é essa recompensa, não será recompensado, Jesus está dizendo. As suas ideias se movem então entre a coluna do débito e a coluna do dever. Então imagina que no tempo futuro se apresentará ante Deus com o seu balanço e lhe dirá: isto é o que eu tenho feito, exijo minha recompensa. A pessoa que trabalha para ganhar, a pessoa que faz algo para Deus, Senhor, eu exijo a minha recompensa. Engano. A recompensa vem do Senhor. E isso parece que não acontece, irmãos, mas isso acontece com muitas pessoas que fazem coisas com motivação errada, que fazem coisas esperando aplausos, esperando reconhecimento. Irmão, pessoas que saem da igreja, porque não me reconheceram, porque não me viram, porque não fizeram. Jesus está falando: se você estiver fazendo em secreto, preste atenção, recompensa a justiça, em secreto ao Pai, o Pai
te recompensará. Quando é que eu descubro que eu não estou fazendo, ou que a pessoa não está fazendo para a glória de Deus? É quando ela se incomoda, se frustra, porque não reconheceram aquilo que ela fez. Aí você descobre que a motivação dela é glória para si, ela não está fazendo para a glória de Deus. Então o engano básico dessa atitude é conceber a vida em termos legalistas, ou seja, se esquecendo do amor, que é o principal. Se amarmos alguém de maneira profunda, humildemente, sem egoísmos, nós teremos a certeza de que, mesmo que entreguemos a essa pessoa tudo que é nosso, o nosso sentimento é que nós não teremos feito ainda o suficiente, e que se conseguimos pôr em suas mãos o sol, se conseguíssemos pôr em suas mãos a lua e as estrelas, nós seguiríamos sendo seus devedores, porque quem ama sempre está em dívida. Quem ama sempre está em dívida. A última coisa que pensará é que de algum modo não foi merecedor de alguma recompensa. Então o verdadeiro cristão, o verdadeiro servo de Deus que faz e que serve com motivação errada, com motivação certa, o verdadeiro cristão, ele vai sempre ter o sentimento que ele não merece, que o que ele fez ainda é pouco, que ele ainda está devendo, ele queria fazer mais. Se eu pudesse te dar a lua, o sol, as estrelas, e ainda ficaria em dívida contigo, meu irmão. O sentimento do cristão, daquele que faz em secreto, daquele que age para a glória de Deus, é que ele sempre está devendo ainda, que ele não fez tudo. Mas se concebemos a vida em forma legalista, sempre estaremos pensando em lucros e recompensas. Por outro lado, nosso enfoque da vida se apoia e deve se apoiar no amor, e a ideia de recompensa jamais penetrará na nossa mente. Então o grande paradoxo aqui, irmãos, da vida cristã é que quem procura a recompensa, quem está sempre calculando quanto receberá, jamais se torna credor de nada. Mas aquele cujo único motivo é o amor, é para a glória de Deus, é para o louvor de Deus, e que jamais pensa que é merecedor de nada, e que recebe, entretanto, a mais rica retribuição. E o mais estranho de tudo é que a recompensa é, ao mesmo tempo, sobreproduto e o fim último da vida cristã. Tu, porém, ao dares esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita. Ignore. Versículo 2: quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Assim os homens faziam, e eles faziam isso na sinagoga porque estava cheio de pessoas, e eles faziam isso para todo mundo ver, mas com motivação errada. Irmãos, nós vamos parando por aqui.